Alô, pessoal. Você deve se lembrar que eu já avisei várias vezes o governo Bolsonaro de que se ele quisesse governar em paz, ele precisaria usar os primeiros dias de governo para amarrar a mão dos inimigos, pelo menos dos piores e dos mais criminosos. Ele não fez isso aconselhado por generais de QI 12. Não, vamos negociar, vamos agir, como é que se diz? Aspas, democraticamente. Né? Então, ele deu tempo para esses adversários se rearmarem, ficar mais fortes e impedi-lo de governar. Quer dizer, é coisa de uma burrice indescritível. Muito bem. Mas isso que eu estava tentando ensinar à direita, não precisa ensinar para a esquerda, porque ela sabe isso aí de trás para dentro. E eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Nos últimos dias, aqui nos Estados Unidos, não se viu nenhuma organização conservadora, absolutamente nenhuma, convocar ninguém para protesto nenhum. Você pode procurar todos os sites de organização conservadora, ninguém convocou ninguém para protesto. Quem está convocando é o pessoal da esquerda, está convocando os conservadores para protestar no dia 20 na posse do Biden. Porque daí, é evidente, se os caras caírem nessa armadilha, serão acusados de terroristas e, evidentemente, todas as organizações conservadoras serão proibidas, né? Serão submetidas à mais drástica censura e a um poder policial e caem na armadilha imediatamente. Então, a esquerda sabe essas coisas e faz essas coisas. Agora, você explica para a direita, olha, você, com essa gente, com criminosos, você não pode ter diálogo. Você pode ter uma competição séria, mas é guerra, não é diálogo, é guerra, porque eles fazem guerra. Você está vendo esses dias até esses jornalistas, né, pregando aí a morte do Bolsonaro, pegando a morte de conservadores. É assim, é abertamente, os caras não escondem isso aí, né? No máximo pode disfarçar assim, não, eu quero que ele se suicide. Isso aí, quer dizer, indução ao suicídio é crime. É coisa óbvia, né? Então, mas, quando você vai reclamar, daí aparece a OAB dizendo, não, isso é pressão contra a liberdade de imprensa. E quando jornalistas são presos, sem queixa, sem um crime, sem uma alegação de crime, sem processo nem nada, a OAB fica quietinha. Agora, quando sugere que processe o cara que prega o suicídio, a morte do presidente, não, isso aí é atentado contra a liberdade de imprensa. Gente, assim, a esquerda luta, ela tem esse mérito. Ela luta pelo mal, mas ela luta. E a direita só quer saber de cargo e de dinheirinho, né? E quer saber de afagar os inimigos. Está lá, não tinha o general Ramos afagando, né, o cara do Foro de São Paulo? Quer dizer, não se pode confiar nessa gente, porra, né? Aqueles que apostaram em intervenção militar são idiotas. Eu sempre disse isso. Essa ideia de intervenção militar é idiota. Eu conheço os milicos desde os anos 90. Né? Sei que, na melhor das hipóteses, são bundões. Isso é o mínimo que eu posso dizer sobre eles. O mínimo. Porque tem muitos que são traidores mesmo. São servidores do Foro de São Paulo. Não há a menor dúvida. Né? Então, o Bolsonaro confiou neles porque ele é um capitão e se sente inferiorizado pelos generais. Quem mandou ser capitão? Eu não sou capitão, não sou nem sargento, não sou nem cabo. Tá certo? E eu considero todos esses generais pessoas inferiores a mim. Inferiores intelectualmente e moralmente. Né? Mesmo os que não fizeram mal nenhum, a cabeça deles só tem merda. Né? Não tem um cara ali que diga coisa com coisa. Nos escalões inferiores ainda tem gente estudiosa que faz. Tem um rapaz que faz programa na internet, né? Arte da Guerra, uma coisa assim. Você vê que é um cara inteligente, estudioso, né? Mas entre esses generais eu não vejo ninguém. Eu só vejo gente falar besteira, né? Agora, então estão desensinando a arte da guerra ao presidente. Então, o que você tem de fazer de mal, você tem que fazer logo de cara. O bem você faz depois. Isso é uma das poucas lições certas do Maquiavel, né? O mal você faz tudo uma vez, o bem faz de pouquinho, porque senão o pessoal esquece. Né? E ensinaram o Bolsonaro ao contrário, quer dizer, tentar acordo, tentar a paz com os inimigos e dando aos inimigos tempo de se fortalecer para impedi-lo de governar, que é exatamente o que eles fizeram. Aqui nos Estados Unidos, a esquerda já provou que ela sabe, ela entende essa lição. Então ela já está amarrando toda a direita, toda de uma vez, antes mesmo do primeiro dia de governo. Você vê que eles são gente que pensa antecipadamente. Eu vou dizer para aprender, não é tarde, gente. Eu estou dizendo isso só para descrever a situação. Não tenho a menor esperança de que alguém no Brasil
alguém no governo entenda isso e tome as providências. Mantém o mesmo, né? Mesmo nos Estados Unidos, você viu um monte de republicanos, entre aspas, né? Os chamados rhinos, né? Republicanos só no nome, que aderiram aí aos democratas esperando a ter paz e democracia, diálogo democrático. Diálogo democrático nada, eles vão botar a pessoa na cadeia, porra. Estão implantando a censura e o controle total. Esses planos de controle censório universal já vem desde 1920, gente. Isso não veio assim do nada. Os caras estão discutindo isso há muito tempo. A nossa sorte é o seguinte, é que eles, a visão que eles têm da sociedade é toda baseada em modelos matemáticos. E modelo matemático é só uma metonímia, não é uma descrição objetiva, nem substantiva. Então, eles erram, e erram, e erram. Agora acabam de errar. Você vê que o Facebook perdeu 5 bilhões de dólares e o outro lá perdeu 34 bilhões de dólares, né, com essa besteira de querer censurar o Trump. Veja, até gente da esquerda, até o Macron, né, e a mulher lá da Alemanha, estão reclamando contra isso. Todo mundo está reclamando. O presidente do México ficou escandalizado. Está todo mundo escandalizado com essa censura. Então, essas firmas talvez sejam levadas até à falência. E, além disso, vão levar processo por causa do negócio do Parler. E vão levar muitos processos ainda, né? Então, você veja, eles têm grandes sábios trabalhando para isso. Todos de mentalidade matemática. Tudo pensando em modelo matemático. Gente, matemática não é realidade. Essa história de que Deus escreveu o mundo com números, né? Isso é coisa do Pitágoras. Vê se algum profeta hebraico falou isso. O profeta hebraico tem a cabeça no lugar. Pitágoras era doido, rapaz. Pitágoras era vegetariano, tá entendendo? E era um negócio assim, você entrava na escola pitagórica, durante 5 anos você só podia ficar quieto. Quer dizer, era uma seita de idiotas. Teve algumas ideias, teve algumas inspirações poéticas, né? O mundo feito de números é uma figura de linguagem, é uma metonímia. Porque a parte numérica da realidade é uma parte dela, não é a realidade, tá entendendo? Assim como você não pode descrever os números, as coisas, só pelas suas cores. Não pode escrever só pelas suas propriedades matemáticas. Leibniz já demonstrou isso por A mais B. Você somar as propriedades matemáticas, você não obtém um objeto real. Você obtém uma metonímia, uma figura de linguagem. Tá certo? Isso está muito bem explicado no discurso de metafísica do Leibniz, foi, depois de Aristóteles, foi o homem mais inteligente do Ocidente. Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado.